Muito boa noite, pessoal. Nessa noite estamos recebendo o Roger. O Roger, que é um dos sócios da Omnira. Mas antes da gente saber um pouco mais sobre a Omnira, o que é a Omnira e qual o trabalho da Omnira, vamos conhecer uma das mentes por detrás da Omnira, que é o Roger. Então, como eu sempre faço, Roger, se apresente aqui brevemente para o público, conte um pouquinho, assim, de maneira sumária, mais ou menos o que você faz hoje e tudo mais, para o pessoal te entender nesse primeiro momento. Bacana. Primeiro, agradecer pelo convite, da gente estar aqui batendo esse papo e poder contar um pouquinho da minha história, mas também da história da Alminira, do que a gente vem fazendo ali, né? Então, acho que é uma oportunidade muito importante, muito válida da gente estar aqui conversando também. Eu sou o Roger, eu sou mineiro, nasci no sul de Minas, em Maria da Fé, uma cidadezinha pequenininha de 20 mil habitantes, ali na Serra da Mantiqueira. Depois eu me mudei para Pouso Alegre, onde eu realmente, né, passei toda ali a minha juventude, infância ali, juventude em Pouso Alegre. Saí da casa dos meus pais muito cedo, aos 14 anos, fui morar sozinho para poder estudar, então fui para Santa Rita do Sapucaí, fui fazer o meu ensino médio junto com um curso técnico em eletrônica, lá pela Escola Técnica de Eletrônica, e foi uma experiência muito válida, assim, acho que muito diferente do que eu vejo outros colegas que tiveram ali depois que eu tive na faculdade, né, que não tiveram essa vivência ali de curso técnico. Então eu gosto bastante dessa proposta ali do curso técnico. Eu acho que ele te traz uma capacitação muito válida e ele te prepara bastante tanto para o mercado de trabalho quanto também para a faculdade, né? Depois eu fui fazer engenharia de controle e automação pelo Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel, e posteriormente eu atuei profissionalmente, já depois de formado, com certificação de produtos para a Inmetro e a Anatel. E aí depois eu fiz a minha mudança, minha transição ali de carreira, e em 2020 eu fui atuar no mercado de energia, na parte de gestão de consumidores e também de comercialização de energia elétrica. E aí, posso dizer que, vamos dizer assim, eu me encontrei realmente nessa área, né, e é uma área em que eu venho agora construindo ali uma carreira dentro desse mercado de energia. Então, acho que é um pouquinho aí da minha trajetória. Sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, e um dos meus poucos esportes favoritos ali, que eu gosto bastante, é o ciclismo. É uma coisa que me chama muita atenção, e acabou sendo algo que veio assim para estar bem presente na minha vida também. Caramba, uma introdução dessas aqui, a gente fica até sem palavras aqui no ar. Só para eu compreender um pouquinho desse início do Roger, principalmente essa questão do curso técnico e tudo mais. Lá nesse início, você já conseguia vislumbrar que você iria para a área, ao menos para a área das exatas, ou era uma coisa que foi acontecendo e você foi sendo guiado? Não era claro para mim, assim, no ensino médio, né, ao longo do ensino médio, mesmo estando ali dentro de até mesmo, né, antes, até um pouquinho, para eu escolher o meu curso técnico que eu ia fazer. Ali, quando eu estava no nono ano do ensino fundamental, eu tinha muita dúvida o meu sonho sempre foi fazer um Instituto Federal para cursar um técnico em agronomia. E eu acabei indo fazer esse vestibular na Escola Técnica de Eletrônica para fazer um teste, né, para ver como que eu estava para o vestibular do Instituto Federal, para que eu pudesse compreender onde eu precisava estudar um pouco mais. E eu fui fazer esse vestibular como um teste, acabei passando, e acabei que depois passando também no Instituto Federal, e aí eu fiquei em dúvida, muita dúvida, né, ali, sobre qual caminho escolher. Seguir pela agronomia, que era o que eu sempre quis ali na minha infância, ou ir para a área de eletrônica, exatas ali, né. Então, acabei optando para ir para um caminho novo ali, né. A minha família toda, ela tem já eu fui criado ali no meio rural, então a minha família toda sempre trabalhou na parte ali de agricultura, agropecuária, portanto, eu já conhecia um pouquinho, né? Eu nasci envolto disso. Eu fui para a eletrônica, mas não era claro para mim, ao longo do curso técnico, que eu iria necessariamente seguir o caminho ali das exatas, ir para a engenharia.
porque, por exemplo, quando eu estava para fazer Enem, vestibulares, né, a minha dúvida para o ensino superior era engenharia, filosofia e teologia. Então, eram coisas bem diferentes. Então, não era muito claro ainda a questão das exatas. Caramba, é legal de ouvir isso, principalmente para passar para o nosso público aqui, que geralmente nosso público ou são estudantes ou pessoas que ainda estão decidindo seu futuro mesmo dentro do direito, para ver como que mesmo que você não tenha uma clareza, o próprio destino vai te direcionando. Então eu acho isso genial, porque do meu ponto de vista, pessoal, com assim com toda a honra e tudo mais, o Roger é um gênio, é uma pessoa que está numa área um tanto quanto difícil, é uma área que precisa de muita expertise e ele chegou lá e fez. Então, do meu ponto de vista, ele é uma inspiração e eu acho legal que outras pessoas escutem isso para entender que a vida vai se encaixando e nem sempre lá no início a gente tem tudo extremamente claro. Então, eu sempre faço essa pergunta para as pessoas, inclusive, dando um spoiler sobre lives futuras, eu estou terminando de fechar aqui, eu vou trazer um magistrado, eu vou fazer essa mesma pergunta para ele, para entender se ele também visualizava. E eu já imagino que não. Então, olha como que a vida é curiosa. Agora, voltando aqui, teve uma história que você me contou antes da gente fazer esse bate-papo aqui ao vivo, que eu acho que foi muito marcante. Foi um dos seus interesses, quando você era mais novo, sobre energia, observando as pessoas trabalhando com alta tensão. Acho que essa história era muito simbólica, principalmente para quando a gente entrar no assunto mineiro. Sim, eu acho que assim, eu não era claro para mim lá no ensino médio o que eu ia fazer de faculdade, mas uma coisa eu tinha um pouco de clareza. Eu gostaria, né, eu tinha ali antes de entrar no curso técnico, uma curiosidade muito grande de saber qual profissão eu poderia criar coisas, né, no sentido de projetar algumas coisas ali. Então, eu achava isso interessante, mas eu não sabia que o nome disso era engenharia, né? Mas, sem dúvidas nenhuma, que uma coisa era clara para mim, o meu interesse pela energia, desde muito novo, assim. Eu me recordo muito, acho que dois episódios, um episódio ali, logo assim, com 5 anos, algo assim, eu era bem novo, eu atormentava o meu pai o dia todo, assim, direto, e o meu pai não tem nenhuma formação nessa área ali de energia, né, e tal, sobre como é que se gerava energia, porque eu, quando criança, achava o máximo você ir ali no interruptor e apertar ali, ou apertar um botão de um equipamento elétrico ali e você ter o funcionamento dele, né? Você ir no interruptor e acender uma lâmpada. Eu achava aquilo o máximo. E o meu pai, ele sempre me dizia que era com a água, né? A água que estava represada ali nas usinas hidrelétricas, ali gerava energia. E aí, na minha ingenuidade ali de criança, com 5 anos, eu imaginava que quando eu apertava o botãozinho ali no interruptor, estava passando água ali naquela lâmpada para ela acender. Então, essa era o meu entendimento, né? E eu fui criado a minha infância toda, aí já em Pouso Alegre, no sul de Minas, em um sítio que ele tinha a passagem de uma torre tem, né? A passagem de uma linha de transmissão de Furnas, que liga ali a usina de Furnas, no sul de Minas, até o Rio de Janeiro. E essa rede de transmissão, anualmente, né, a área técnica ali de Furnas ia fazer as manutenções. Então, eles faziam ali toda a escalada sobre aquela torre e depois também que faziam a manutenção naquela torre, o que me chamava, eu me encantava muito com aquilo, né, era os técnicos saírem ali de uma torre até outra e irem caminhando por cima ali, né, entre os três fios que formavam ali aquela linha de transmissão, eles iam caminhando ali por aquele fio de uma torre até outra, 600, 800 metros de distância de uma torre a outra, a uma altura gigantesca ali, sem nenhuma estabilidade para poder fazer esse movimento, né? Então eu achava isso demais, era fantástico assim para mim. Ainda criança, todos os anos eu tinha o contato, né, com esse pessoal que acabava indo lá fazer essas manutenções. Depois indo também fazer essas manutenções com helicópteros e tudo mais. Então, foi mudando, foi evoluindo ali, mas existia um senso de uma grandiosidade muito grande e aquilo me chamava muita atenção.
Então, de alguma forma, eu sempre tive, desde muito pequeno, uma curiosidade muito grande por esse mercado, né, por entender isso, como é que se gerava a energia elétrica. Acho que isso era uma grande incógnita para mim, né? E eu me recordo bem que durante o meu curso técnico, eu estava no segundo ano do curso técnico, numa quarta-feira, no período da tarde, eu estava sentado esperando para começar minha última aula do dia, e me veio assim um pensamento, né, de que, cara, que legal, eu estou aqui agora no ensino médio técnico, no segundo ano do curso, e hoje eu sei como é que se gera energia, né, numa explicação muito mais técnica, conceitual, física ali, de como que realmente se gera a energia elétrica. Então eu me senti bastante realizado naquele momento ali em que eu tive essa compreensão, essa tomada de consciência de que eu tinha superado aquela incógnita ali de que eu não sabia como é que se gerava energia, e naquele momento eu tinha uma compreensão. E a partir disso continuei, né, ao longo desse período estudando ali, depois fazendo engenharia, compreendendo muito mais coisas ali também sobre a energia elétrica. Sobre a área da engenharia, um papo que eu já tive com clientes e com outras pessoas também, amigos próximos da área, é sobre essa dificuldade da inserção do profissional no mercado de trabalho. E você falou um pouquinho sobre essa transição, eu queria falar sobre essa parte final antes da gente entrar na Unira, porque eu acho que é um assunto bem bacana para o pessoal das engenharias como um todo que estão nos acompanhando agora. Eu entendo que a engenharia, ela teve, vamos dizer assim, alguns movimentos, né? Uma de ser lá no passado, a engenharia que era quase que um faz-tudo, uma única engenharia, quase, né? Basicamente, colocaria uma engenharia civil, uma engenharia elétrica, né? Principalmente no meu mundo, que está muito mais envolto ali da elétrica, você tinha engenharia elétrica que fazia de tudo um pouco ali, né? Depois você foi tendo as especializações. E aí você começa a criar ali engenharias muito específicas para cada uma das temáticas. Então você tem uma engenharia elétrica, uma eletrotécnica cuidando ali da parte de alta potência, você vai ter uma questão de eletrônica, cuidando ali numa parte de semicondutores, toda a parte ali de engenharia de computação, toda a parte de programação envolvendo ali essa parte de tecnologia dentro do campo da engenharia. É, e sem dúvidas que em algum momento o aluno que está ali, né, o estudante que está terminando o seu curso de graduação ali em engenharia, seja ela qual for, né, na minha visão, ele passa por um processo de que às vezes não é tão claro para ele onde ele consegue atuar. Porque, por exemplo, um estudante, assim como eu, né, eu me formei em engenharia de controle e automação. Eu nunca atuei como engenheiro de controle e automação, eu não tenho, desde quando eu me formei, eu nunca tive a mínima vontade de ir procurar qualquer vaga de emprego na área de controle e automação. Eu brincava com os meus colegas de faculdade de que eu estava fazendo, né, ali no finalzinho do curso, de que agora eu sabia o que eu não queria fazer da minha vida. Eu não queria atuar como engenheiro de controle e automação, mesmo sendo a minha formação. Porém, eu tive um entendimento naquele momento de que o engenheiro, isso me encanta muito dentro da engenharia, é o fator dele poder desenvolver ali ao longo do seu processo de 5 anos ali na faculdade, o conhecimento de ferramentas ali dos diversos cálculos, física, química, as partes específicas ali de cada engenharia, e conhecendo ferramentais, né, várias ferramentas, para que ele possa aplicar todo esse conhecimento a partir da análise de problemas. Então, acho que esse lado mais crítico ali, de uma visão, de você poder se deparar com uma questão, você olhar para, vamos chamar assim, olhar para dentro e ver o que você tem de ferramenta para resolver aquilo, e você começar a propor sugestões, hipótese de resoluções daquele problema, e testar para ver se aquilo realmente resolve ou não. Eu acho isso o cerne da engenharia, e isso me fascina muito.
Mas, ao mesmo tempo, quem está se formando pode imaginar que um engenheiro de controle e automação, então eu vou buscar um emprego numa grande indústria para fazer programação de computadores industriais. Eu tenho colegas que formaram comigo que atuam exatamente nesse escopo ali e são extremamente realizados nisso. Mas outros optaram por caminhos muito distintos, né? Então, eu entendo que existe um leque ali de oportunidades para o engenheiro atuar, mas não necessariamente o estudante que está ali em vias de se formar na engenharia é muito claro para ele de que se formar em engenharia, seja ela qual for, não determina para ele de que a carreira profissional dele precisa ser dentro daquele campo específico. Eu acho que eu sou um exemplo, né? Eu não atuei, nunca atuei, a minha atuação hoje não é em cima da automação industrial, controle e automação industrial. Está ali em uma área próxima, né? Mas não é exatamente aquilo que é a minha formação. Eu passei por isso também, né? Nesse processo de entender, cara, agora eu fiz engenharia de controle e automação, eu estou destinado a atuar com isso daqui. E não, a minha atuação, ela começou ali com a parte de gestão de projetos, desses processos de certificação de produtos, né, para o Inmetro e a Anatel. Depois, por questões ali de curiosidade própria, de querer conhecer mais sobre o mercado de energia, eu fui estudar e estudei muito ali por conta própria, nada formal ali, né, não fiz um curso específico para aquilo, mas fui estudar, compreender as regras do setor elétrico para poder ter um embasamento, ter o conhecimento teórico de tudo aquilo. Então, passei por horas e horas ali a fio, lendo muitas leis ali do setor elétrico, resoluções normativas da agência reguladora, para poder conhecer todas as regras do jogo. Portanto, acho que acaba sendo, né, a minha vivência profissional acaba também sendo um exemplo disso. Se formar em engenharia, numa determinada engenharia, não define que você vai ter que construir uma carreira em cima daquilo. Né? Então, acho que isso é bem interessante, assim, e acho que é importante para os estudantes terem essa compreensão também. Caramba, genial, genial mesmo. Entender que o importante é você ter o conhecimento e depois no mercado de trabalho você vai aplicando conforme até mesmo as oportunidades que aparecem no próprio mercado. Não ficar, enfim, fechado só naquilo que você fez. Agora a gente pode transitar um pouco para o início da Unira. Então, contar como era o Roger antes de empreender e qual que foi assim, o estopim que fez com que o Roger empreendesse e desse origem ao Unira em si, como tudo isso começou no início. Legal, eu acho que falar sobre a Almenira, eu preciso voltar um pouquinho atrás para falar da questão empreendedora. Né? A Almenira, na verdade, ela é o meu segundo negócio, a minha segunda, vamos dizer ali, ação empreendedora que eu tenho, e a primeira dela foi ainda no período de faculdade. Eu recebi o convite de dois outros amigos, o Rodrigo e o Matheus, em que eles tinham, né, o Rodrigo ele tinha feito um intercâmbio ali na Alemanha, ele fazia, na época, engenharia biomédica, ele foi fazer um intercâmbio na parte de micro-organismos, também na parte com questões envolvendo desinfecções, processos para fazer desinfecções, e o Matheus, ele também atuava numa outra startup ali, que também trabalhava com questões ligadas ali à área de saúde, e os dois me convidaram para a gente abrir uma empresa com uma solução de desinfecções de ambientes clínicos. Não a desinfecção instrumental ali para uma cirurgia, algum procedimento, mas a esterilização do ambiente, fazer essa higienização do ambiente. Muito com o que o Rodrigo teve acesso ali de tecnologia, né, nesse intercâmbio que ele fez na Alemanha, e pela capacidade técnica do Matheus de construir. Então, nós fizemos toda a parte de projeto do nosso equipamento, protótipo, a construção daquele equipamento. Então,
o Matheus, ele tem uma expertise muito grande com isso. É, mas olha que interessante, até mesmo o próprio Matheus, né? O Matheus, ele naquela época tinha essa visão muito grande da parte ali de desenvolvimento, realmente, de produto, e hoje ele atua no mercado financeiro. O Rodrigo, que é um engenheiro biomédico, hoje ele também atua no mercado financeiro. Então, também tiveram caminhos muito diferentes. Mas lá durante o período de faculdade, ele, em 2017 ali, foi a minha primeira experiência empreendedora. Então, de passar a ter ali, sair daquele discurso de que no Brasil tudo é muito burocrático, é difícil abrir uma empresa e tudo mais, e sentir isso na pele. Né? Então, de abrir uma empresa, um CNPJ e tudo mais, e começar esse processo de, depois que estruturou ali, sabe o que a gente está fazendo, produto, fomos atrás das questões de certificações, de autorizações para aquilo, e aí poder realmente ir buscar cliente para aquilo. E aí eu ficava responsável por isso, né, por essa área comercial. E foi um aprendizado gigantesco, porque você, né, nós brincávamos lá, né, os três, nós éramos os pais ali daquela criança, daquele equipamento que nós criamos, que tinha toda uma tecnologia ali embarcada nele, e a gente estava indo vender aquela solução realmente para prestar aquele serviço, e a gente recebia não sobre algum potencial cliente. E né, várias vezes foram esse não ali que trouxe muito aprendizado para a gente. Então, acho que essa primeira experiência empreendedora, ela diz muito sobre essa vontade de empreender. Superada essa primeira fase, né, dessa primeira experiência que eu tive, depois que eu terminei a faculdade, eu fui atuar com certificação, depois eu fiz a transição de carreira para o mercado de energia. E quando a primeira oportunidade que eu tive de trabalho no mercado de energia, foi uma gestora de energia, né, que faz ali a gestão de energia para consumidores de energia, né, empresas ali de médio e grande porte. E eu comecei a ter uma experiência de contato com o cliente, mas necessitando de um embasamento técnico, teórico ali, muito grande. E colocando tudo isso em prática, eu comecei a perceber que, cara, eu gosto desse setor de energia, ser um consultor em gestão de energia é um negócio muito interessante, porque você precisa ter um domínio técnico muito grande, regulatório muito grande, para você poder defender ali, ser o advogado do cliente perante as outras entidades ali, sobre um tema que é muito complexo. Energia elétrica é algo complexo no Brasil e também em outros países, né? Então, eu tive essa noção de que eu comecei a ver ali que eu poderia fazer isso no futuro, nessa atuação como consultor. Né? Então, ali foi um marco. Depois eu tive outras experiências na parte de comercialização de energia, mas isso ficou ali sempre em voga de que eu poderia olhar para aquilo. E a Uminira, ela, na verdade, ela nasce em 2022, quando eu comecei a fazer algumas consultorias, né, mesmo tendo ali o meu trabalho CLT, nos meus horários vagos eu tinha alguns projetos que eu desenvolvia junto com um professor da USP, o Fernando Prado. A gente trabalhou e trabalha até hoje ainda em vários projetos ali, mas eu comecei a ter essas atuações e eu comecei a entender que aquilo estava se tornando, estava sendo algo mais concreto, não era só um sonho, algo muito abstrato, mas estava tendo uma execução. Até o momento em que eu cheguei em 2024, eu estava atuando numa empresa de geração e comercialização de energia, tive questões ali dentro da empresa com a sistemática, com um match que não estava mais acontecendo ali entre a empresa e eu, e acabei que saindo dessa empresa, e foi muito curioso esse nascimento da Uminira, porque eu saí da empresa no dia 11 de agosto de 2024, e no dia 12 de agosto, um ex-colega de faculdade, que fez o mesmo curso que eu, ele me ligou para eu poder ajudar ele, né? Ele já sabia que eu trabalhava no setor de energia,
para ajudar ele num processo de contratação de energia para uma mineradora de ouro que ele estava abrindo ali em Goiás. E aí a gente começou a fazer esse trabalho ali, eu só fui ajudar ele ali realmente a fazer todo esse processo, e aí depois a gente realmente sentou ali para poder negociar e falar sobre um contrato para que eu continuasse prestando ali essa consultoria para ele. Ali nasceu a Alminira. Ela, no dia 12 de agosto, nasce a Alminira, e aí de forma também formalizada, né, em si, mas ela nasce e depois ela começa um processo de um crescimento orgânico ali, nesse sentido de ir ganhando novos clientes. Mas ali foi, naquele dia, eu diria, né, que o dia em que eu tomei a decisão de pedir demissão ali da empresa que eu trabalhava e ter a segurança ali do CLT e tudo mais, e sair dali por não estar mais acreditando no que acontecia ali dentro, e depois ter essa provocação de um amigo com uma necessidade ali para fazer a gestão de energia da empresa dele, eu entendi que agora eu tinha condições, né, uma experiência profissional e condições de poder realmente atender esses clientes através da minha própria empresa. E aí a gente começa isso. Então, acho que a Alminira ela passa um pouquinho por isso, mas ela passa muito por essa primeira experiência empreendedora que eu tive lá em 2017, e depois daquela centelha que nasceu ali quando eu fui para o mercado de energia, entendendo que eu tinha condições de também fazer aquilo numa empresa que fosse minha, eu atuando como consultor de alguns clientes. E depois eu acho que nesse movimento ali de coragem, realmente, de poder se desligar de uma empresa em que você tem ali uma sua remuneração, tem uma perspectiva ali de crescimento dentro daquela organização, e você sair para você ir construir uma empresa em que você consegue passar ali para ela esses valores e ser algo mais próximo daquilo que você realmente acredita e que você consegue construir realmente ali dentro daquela empresa. Para a gente falar um pouquinho da Alminira, eu queria antes que você fizesse um recorte explicando o nome da Alminira, que é muito interessante essa história também, e depois que você fizesse um panorama geral explicando as áreas de atuação da Alminira. Não só as áreas que ela exclusivamente atua, mas as áreas que ela também consegue chegar por meio de parceiros, para dar todo esse overview nesse sentido. Legal. Alminira, ela é uma palavra em Yorubá. Yorubá é uma filosofia, uma tradição, uma língua africana, também deriva ali de algumas tradições religiosas ali da África. E Yorubá, em Yorubá, né, Alminira significa liberdade e independência. São dois valores. Né, o próprio nome, Alminira, ele se constitui como dois valores dentro da Alminira, que é liberdade e independência. E que ele traduz muito daquilo que eu acredito, eu, Roger, na pessoa física, naquilo que eu acredito nesses dois itens ali de liberdade e independência. Então, esse nome ele é muito significativo para mim, por ter uma identificação muito grande com essa tradição iorubá, africana, e pelo que representa. Né? O Minira representar liberdade e independência, para mim, é muito significativo enquanto pessoa física ali, e é significativo pelos valores também para a Alminira, para essa empresa, esse CNPJ. No sentido da gente levar para os nossos clientes essa independência energética, no sentido de que nós temos a capacidade de atender os nossos clientes e fazer com que eles possam focar nos negócios deles, nas atividades fins do negócio deles, e deixa com a Alminira todas as tratativas envolvendo a parte energética da empresa. Né? Então, acho que isso é bastante significativo, esse significado realmente ali do nome Alminira. Então, é algo bastante importante ali para mim sobre a Alminira.
Quando a gente fala dos serviços ali que a Uminira oferece, né, a gente, hoje, nós somos, portanto, né, a Uminira é uma consultoria focada em gestão de energia. Então, o nosso objetivo é levar para os nossos clientes soluções que façam esse cliente ter uma redução no seu custo com energia elétrica, então, financeiramente, ele conseguir ser mais eficiente ali na utilização dessa energia, e também em ações que possam reduzir o consumo de energia, né? Então, aí a gente está falando já do conceito de eficiência energética. Então, fazer com que a operação do nosso cliente, ali da Unira, seja mais eficiente realmente, possa agregar ali requisitos de sustentabilidade também, na utilização de uma energia de fonte renovável incentivada. Então, isso para nós é algo bastante interessante, porque a gente consegue, dentro das operações ali dos nossos clientes, mesmo que às vezes não seja diretamente o interesse do cliente, mas de forma complementar, a gente consegue também entregar esses atributos de sustentabilidade, esses atributos ambientais para o nosso cliente. Então, acho que eu entendo que acaba sendo uma entrega bastante completa ali. Quando a gente fala em fazer a gestão de energia dos clientes, a gente fala por levar para o cliente a possibilidade dele fazer algumas alterações contratuais de energia e passar a comprar uma energia num preço mais competitivo, com esses atributos de sustentabilidade, né, sendo uma energia renovável, vindo ali de fonte solar, eólica, biomassa. Então, a gente consegue levar isso para ele com um preço competitivo, criando previsibilidade de custo ali dessa energia elétrica para os anos futuros, e isso é uma ação importante ali que o cliente consegue ter a percepção de resultado muito rapidamente, né? Mas também a gente atua com outras ações, outros serviços que passam, por exemplo, também pela parte de apoio técnico à área jurídica de clientes específicos ali, junto com a área jurídica tributária, contencioso, em dar um suporte técnico em processos judiciais envolvendo alguma questão de energia elétrica, né? Então, seja, por exemplo, questões sobre um contrato de energia que acabou chegando ali na justiça, sobre questões tributárias envolvendo energia elétrica. Então, a gente presta serviços dentro dessa natureza também, mas a gente leva também a parte de, hoje, bastante em voga, né, a questão de armazenamento de energia, então as soluções ali de BESS, que são as baterias, tanto para o consumidor final, que também tem uma aplicação muito importante ali para o consumidor final, e também de maneira ampla, quando a gente fala do setor elétrico brasileiro como um todo, a gente tem recentemente uma mudança aí na regulação, com uma nova lei publicada ontem ali, que traz alguns incentivos maiores para se investir em armazenamento de energia por baterias em grande escala. E a gente também consegue levar essas soluções junto com parceiros para os nossos clientes, para que eles possam ter mais segurança, também a redução de custos, né, logicamente, mas também a segurança de fornecimento de energia, né? Caso, porventura, né, ele tenha ali uma falta de energia da rede da sua distribuidora, ele consegue ter ali, pelo menos por algum período, um backup ali, uma energia que está armazenada naquela bateria. Então, são algumas soluções ali que a gente também trabalha com os nossos clientes, a parte de geração de energia, então projetos para geração própria de energia desses clientes, e alguns outros itens mais administrativos ali também, envolvendo a parte de energia elétrica que a gente faz, e treinamentos também, para também apoiar empresas, né, de porte maior, assim, que queira também internalizar a sua própria equipe, ter ali a sua equipe de gestão de energia, para a gente poder também treinar e poder fazer todo esse planejamento para esse cliente. Então, hoje nós somos esse hub ali de soluções para atender os nossos clientes.
E, portanto, nós, diferente do que a gente tem hoje no mercado, né, muitas empresas que a gente fala, normalmente chama elas de gestora de energia, em que elas fazem a gestão de mercado livre de energia, que é justamente isso que eu comentava anteriormente, do cliente fazer essa troca contratual para poder comprar uma energia num preço mais competitivo, diretamente com um gerador de energia, vindo de uma fonte renovável. Nós não fazemos somente isso. Nós somos uma consultoria de gestão de energia, e a gestão de energia ela passa por muitos outros itens que não o mercado livre. Então, a gente tem essa gama de soluções justamente para fazer jus àquilo que a gente trabalha. Nós somos uma consultoria de gestão de energia e nós levamos soluções para os nossos clientes de forma integral, completa. Então, o Mercado Livre também é uma solução nossa, mas a gente tem várias outras soluções que nós trabalhamos aqui. Em uma das nossas conversas prévias, você deu um insight muito bacana que foi aquilo de oportunidades que as pessoas talvez não visualizam que o seu negócio tem. E um dos exemplos que você tinha dado é a questão da média atenção. E aí você falou aquela questão do valor que a pessoa gasta versus atenção. Eu queria que você falasse esse exemplo específico, que é um tanto quanto interessante, e também de outras oportunidades que muitas vezes acabam assim passando despercebida. Aquela exata situação que você explica para o cliente e ele pensa assim, nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Acho isso bem bacana para dar consciência para as pessoas. Sim. Entendo que hoje o mercado brasileiro de energia ele tem soluções para todos os tipos de consumidores, alguns com mais ainda acesso a várias outras soluções, outros com uma quantidade um pouco reduzida, mas todos têm condições de ter alguma solução ali envolvendo energia elétrica. Então, se a gente pega, por exemplo, começando ali para aquilo que é mais próximo de nós, que são os consumidores residenciais, né? As nossas residências, uma padaria, um restaurante, né? Uma pequena indústria, um pequeno comércio, que a gente chama que são aqueles clientes de baixa tensão. Ou seja, são aqueles consumidores que recebem uma energia da sua distribuidora de energia em baixa tensão. Ou seja, 127, 220 volts. Esse público, ele hoje tem uma solução ali de instalação de energia solar fotovoltaica, né, no seu telhado, por exemplo, que cresceu muito no Brasil, ali na última década. A gente tem também a solução em que aí você não precisa ter a instalação ali da usina no seu telhado, mas você tem um movimento contratual similar ao Mercado Livre, que é aquilo que a gente chama de assinatura de energia solar, que tecnicamente seria o que a gente chama de geração distribuída compartilhada. Então você tem uma fazenda solar, uma empresa que tem a usina, ela injeta essa energia na rede da sua distribuidora e aí ela gera um crédito com a distribuidora, em que aí você vai ter a utilização desse crédito na sua residência, por exemplo, no seu pequeno comércio. Então, tem algumas soluções. E com a publicação da lei, né, do projeto substitutivo que modificava ali a medida provisória 1304, que foi enviada pelo governo federal ao Congresso, que foi publicada ontem no Diário Oficial, então agora já é lei, né, com as suas validades ali, a gente tem um movimento também de abertura desse mercado de baixa tensão para que esses consumidores também possam ir para o mercado livre, possam negociar o preço da sua energia diretamente com um gerador de energia. É um movimento que a gente chama de liberalização do mercado, é um movimento que no Brasil ele vem acontecendo ali aos poucos, né? Esse ambiente ele está estruturado no Brasil desde 96, mas lá no começo para grandes indústrias, depois foi flexibilizando essa regra de entrada ali, e hoje a gente tem já essa sinalização. Então, para os próximos anos, de uma entrada ali também do consumidor residencial, ele poder
ter quase que ali também, né, chamado ali a portabilidade do seu fornecedor de energia, como você tem hoje com os planos de telefonia celular. Você poder escolher o seu fornecedor de energia elétrica. Quando a gente vai para média tensão, aí a gente está falando daquelas empresas que têm um consumo um pouco maior ali já, e a grande diferença é que elas recebem uma energia numa tensão maior do que a gente recebe 110, 220. Ela vai receber normalmente ali a partir de 2.300 volts, o que no Brasil acaba sendo um padrão de 13.800 volts. Uma característica, né, para a gente localizar o que seria uma unidade ali em média tensão, seria o fato dela ter o seu próprio transformador de energia. Normalmente, quando você baixa a tensão, o transformador ele está na rua, lá no poste da distribuidora, e ele fornece energia para várias residências dentro de um quarteirão. A unidade que está em média tensão, uma indústria, por exemplo, ela tem o seu próprio transformador dentro ali da sua instalação. E aí, essa indústria ela já pode migrar para o Mercado Livre desde 2024. Ela já consegue fazer essa migração para o Mercado Livre, contratar energia renovável, definir os seus preços, negociar requisitos ali de contratação diretamente com o gerador, diferente do que ela tem hoje com a distribuidora dela. E quando a gente fala dos grandes consumidores de energia, aqueles eletrointensivos, nós já temos ali desde 96, como eu disse, a possibilidade que esses grandes consumidores possam já estar no mercado livre de energia, consumindo uma energia muito mais barata, negociando aquele contrato de energia futura com o gerador, e a gente tem outras soluções que esse público também pode acessar, né? Como, por exemplo, também ter a sua própria geração de energia e aí se tornar um autoprodutor de energia. Então, trabalhar as questões, por exemplo, de armazenamento, esse público, né, de grandes consumidores eletrointensivos, as ações de eficiência energética são muito importantes ali para que você tenha equipamentos que tenham uma eficiência alta ali e possam consumir uma quantidade menor de energia para realizar aquele mesmo trabalho que eles realizam. Então, acho que esse é um pouquinho do panorama, assim, né? Passando por esses três principais níveis, assim, que são os níveis de tensão, de um lado mais técnico e de um lado mais cotidiano ali, entendendo também um pouquinho das soluções que tem já no mercado disponível para todos esses públicos ali. Então, acho que o mercado brasileiro, ele está... os consumidores de energia, eles estão bem servidos ali. Acho que a gente precisa, assim, trabalhar ainda em alguns itens para que a gente tenha clientes ali, né? As empresas possam tratar esses consumidores também como os seus clientes e levar uma qualidade melhor com outras soluções também sobre a questão de energia elétrica para esses consumidores. Um tema que eu queria entrar com você, que assim, para gente que não é da área, que não entende esse aspecto técnico, escuta falar bastante, é essa questão da possibilidade de um apagão elétrico no Brasil e também em outros lugares do mundo. De onde que sai essa premissa? Sai da premissa de que temos uma demanda de energia crescente e temos uma produção de energia que talvez não acompanhe, principalmente levando em conta a computação, inteligência artificial, enfim, tudo isso que está crescendo. Então, eu queria saber de você, esse ponto é um mito ou é real que temos uma chance de ter até certo ponto, entre aspas, apagão elétrico no nosso país? Sim, a gente tem de maneira bem recente o que aconteceu no último Dia dos Pais, né, em agosto. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, lá em Brasília, ele sinalizou que foi um dia muito difícil para ele poder conciliar o setor elétrico ali na operação dele, porque o consumo de energia foi muito baixo naquele Dia dos Pais, naquele domingo, e ele teve que fazer vários cortes de geração de energia, passando por usinas eólicas, solares, termoelétricas, hidrelétricas, para que ele conseguisse balancear o sistema. Então, a gente tem um risco de ter um apagão, a gente pode ter um apagão. No final do ano, por exemplo, né, existe uma preocupação.
como o operador vai lidar no final do ano com uma redução no consumo de energia, onde, né, por exemplo, grandes empresas pagam as suas operações, então esse consumo de energia ele se reduz bastante. Como o operador vai lidar com isso? Só que aí um ponto que você trouxe é o risco que nós temos de um apagão, ele é diferente do risco de um apagão que nós tivemos, por exemplo, lá no início do milênio, nos anos 2000. O apagão que teve lá, ou o apagão que teve ali em 2020, por exemplo, eles tiveram a natureza de tínhamos uma demanda de energia e a oferta da energia não conseguiu acompanhar essa demanda. A gente não tinha a oferta necessária. Hoje a gente está com um outro problema. O nosso risco de apagão, ele não é por falta de geração de energia. O nosso risco, ele é por uma questão operacional do sistema. Então, hoje a gente está vivendo, né, e hoje não, né, a gente já está nos últimos, principalmente os últimos 3 anos, passando por um processo de cortes de geração pelo operador do sistema muito forte. Então, o que está acontecendo? No passado, os investidores foram lá construir as suas usinas solares e eólicas. Alguns receberam, ali no que a gente chama de parecer de acesso do operador nacional, a questão de que, olha, você pode construir a sua usina, mas pode ser que você não consiga acessar a rede de transmissão. Porque, independente da fonte de energia, você precisa gerar e você precisa fazer que essa geração de energia chegue aos centros de consumo. O maior centro de consumo no Brasil está na região sudeste. O Nordeste, por exemplo, investiu muito na produção de energia eólica e solar, pelas suas naturezas e por ter uma capacidade de geração dessas duas fontes muito grande. O problema é, nós não tínhamos e não temos até hoje, de forma a atender todo o sistema, as redes de transmissão para transmitir essa energia, transportar essa energia da geração até o consumo. Então, isso gera um problema no setor elétrico, a falta desse mecanismo, desses caminhos da energia. Mas tudo isso, Pedro, quando você fala assim, de onde vem o problema? Ele vai parecer um pouco, né, eu falar isso daqui vai parecer um pouco contraditório, pode surgir algumas críticas com isso. Mas não é nenhum demérito e não é nenhum problema, a gente tem só que resolver a questão. Mas todo esse problema, ele vem da questão quando a gente resolve fazer uma transição energética. A gente sai queremos sair de uma sociedade que está baseada hoje fortemente no petróleo e passar isso para fontes que sejam renováveis, não poluentes. E aí a gente vai, por exemplo, para a geração de eletricidade com a matriz solar e eólica. A gente tem um problema. Porque essas fontes, elas têm uma característica específica, que é diferente de uma usina termoelétrica, que é diferente de uma usina hidrelétrica. Porque até 2010, por exemplo, a gente não tinha nada de solar praticamente, pouquíssimas eólicas, estavam entrando ali as eólicas. A gente tinha um setor elétrico que era baseado em usinas hidrelétricas e termoelétricas. Isso quer dizer que, a qualquer momento, o operador nacional do sistema poderia falar para tal usina, você precisa gerar energia. É só ela abrir a comporta dela, ela começar a gerar energia. Uma termoelétrica, dependendo da tecnologia que ela utiliza, ela demora um pouquinho mais, tem uma rampagem um pouco mais lenta para começar a gerar energia, mas a gente chama que ela consegue ser chamada a qualquer momento e começar a gerar energia. Ela é despachável, né, o termo técnico que a gente utiliza. Agora, a solar e a eólica, ela tem a sua característica de ser intermitente, ou seja, às 8 da noite, eu não consigo chamar uma usina solar para injetar energia na rede, porque não tem sol, ela não está gerando energia. Então, a mesma coisa acontece com a eólica, ela tem momentos em que eu não tenho um vento suficiente para ter geração, então eu não consigo chamar aquela usina. Então, o Brasil ele tem excesso na oferta de energia, mas ele tem a questão de ter um excesso, né, uma quantidade muito grande de energia sendo gerada sem o requisito de flexibilidade, que é o quê?
é uma fonte de energia que ela possa ser chamada a gerar a qualquer momento. Então, isso gera um problema no setor, um problema operacional ali para o sistema elétrico. Como que a gente resolve isso? A gente tem algumas formas de se resolver. Uma, vão parar de construir usina eólica e solar? Não. Pelo contrário, a gente tem que continuar investindo, criando um ambiente para que essas fontes continuem crescendo no país. O que a gente precisa fazer é, no meu entendimento, investir nas redes de transmissão de energia, elas são importantíssimas. A gente precisa também investir em armazenamento de energia. E esse armazenamento é para quê? É para fazer com que as usinas solares e eólicas passem a ter o requisito de flexibilidade, elas passem a ser despacháveis, vamos assim dizer. Por quê? Se uma usina solar é construída, uma grande usina solar, e ela também tem o armazenamento de energia, seja ele por baterias, por exemplo, ou por usinas hidrelétricas reversíveis, a gente tem a capacidade de entregar a flexibilidade que o sistema elétrico precisa. Então, o Brasil tem um risco de ter um apagão? Sim. Por falta de energia? Não. É só por uma questão de a operação do setor que está muito complicada. Antes a gente brincava, né, quando a gente tinha só eólica, perdão, quando a gente tinha só termoelétrica e hidrelétrica, que o dilema do operador nacional do sistema elétrico era escolher, eu vou ligar uma termoelétrica agora, a energia vai ser mais cara para poupar o reservatório da hidrelétrica, mas e se chover? Eu vou ter que verter água, vou ter que jogar aquela água fora, então eu tomei uma decisão errada. Esse era o dilema do setor elétrico. Eu aciono uma térmica agora, ou eu espero um pouco mais, eu uso mais a água do reservatório ou não. Agora, esse não é mais o dilema do setor elétrico, do operador, né, do setor elétrico. Ele tem que lidar com N situações. Ele tem que lidar com a questão do nível dos reservatórios, com a disponibilidade das térmicas, ele tem que lidar com essa característica das fontes renováveis. As solares e as eólicas são intermitentes. Eu preciso ter a consciência disso. Então, hoje, o setor elétrico brasileiro, assim como outros setores elétricos em outros países, estão passando por esse problema ou já passaram por esse mesmo problema. E o que a gente precisa, no fim das contas, é fazer aquilo que a gente, até a Almineira tem ali uma publicação que explica isso de uma forma bastante lúdica e engraçada, mas lá em 2014, se eu não me engano, 2015, teve aquela fatídica fala da Dilma, né, falando sobre precisamos estocar vento. A fala dela foi dita de uma forma um pouco estranha, soou bastante estranha, gerou-se ali um caminhão de memes em cima disso e tudo mais, mas ela estava, vamos dizer assim, falando algo que hoje a gente está sofrendo. A gente precisa estocar vento e sol através do armazenamento de energia, né, que no fim são as baterias, as usinas reversíveis. Então a gente precisa entregar para essas fontes, que são intermitentes, alguma sistemática que façam elas ganhar esse requisito de flexibilidade. Então, eu entendo que hoje a maior questão dentro do setor elétrico é resolver esse problema da questão operacional dele. Olha como é importante conversar com uma pessoa que entende da parte técnica. No senso comum, a gente imaginaria que estaria faltando energia, né? Mas na verdade está sobrando e o problema é a gestão. Para a gente encerrar aqui os temas, né, eu queria falar sobre um tema que é um tema crítico, que passa por algumas opiniões, mas entender um pouquinho sobre você. Por que o Brasil, mesmo tendo uma estrutura bacana, embora tenha ali pontos ali para melhorar, tem uma energia tão cara, tanto para a pessoa que está ali na base, tanto para o empresário, por exemplo, uma mineradora que passa ali de milhões de reais gastos com energia? A gente tem esse velho dilema, né, de a gente falar que o Brasil tem uma energia limpa, uma matriz elétrica ali com fonte bastante forte ali na questão de hidrelétricas, agora solar, eólica, então é uma matriz limpa, bastante renovável, né, na verdade. Quando a gente compara com outros países, nós estamos muito acima, né, deles.
o quesito é, quando a gente olha para o setor elétrico especificamente, a gente tem um sistema todo interligado, né? Recentemente, em outubro, final de setembro, na verdade, a gente teve a interligação de Roraima, que era o último estado que não estava ligado ao sistema interligado nacional, que a gente chama ali de SIM, na verdade, a integração de todas as regiões do país através dessas redes de transmissão. Isso o Brasil tem e é um exemplo para o mundo dentro do quesito ali de setor elétrico, né? Mas a gente brinca que o Brasil tem todas essas características, a gente gera uma energia super barata, mas a nossa tarifa é uma das mais caras do mundo. E a gente passa por isso com um outro grande problema no setor elétrico brasileiro, que são os encargos e os subsídios dentro do setor elétrico. Quando a gente fala dos subsídios, né, a gente tem N subsídios ali, os principais deles nasceram lá em 2004. Em 2004 a gente teve a última reforma do setor elétrico, depois a gente teve, em 2012, né, teve ali não foi uma reforma, foi um certo desastre com algumas medidas que foram tomadas, e agora, recentemente, a gente teve a aprovação da MP 1304, que foi vendida como a nova reforma do setor elétrico, a qual eu tenho as minhas ressalvas de que não é uma reforma, né? Mas essa lei que foi aprovada ali sobre a MP 1304, o objetivo dela era justamente fazer com que os encargos e os subsídios do setor elétrico fossem reduzidos. Mas os subsídios, por exemplo, eles servem para incentivar a geração renovável. A gente vem desde 2004 tendo subsídios para a questão das usinas de fonte renovável incentivada, em que eu dou 50% de desconto, por exemplo, dependendo daquela usina, daquela fonte de geração, ou até 100% de desconto, no que ela paga do que a gente chama da taxa do fio. Esse é um ponto, é um subsídio, porque aquele consumidor e aquele gerador também, porque eu estou ligando as duas pontas, eles deixam de pagar 50% daquela tarifa. Alguém está pagando os outros 50%. Todo o restante dos participantes ali, né, do setor elétrico. A gente tem a questão das GDs. A GD é a geração distribuída, que é o quê? Aquelas usinas solares pequenas que estão nos telhados, por exemplo, das residências. Elas cresceram exponencialmente no Brasil nos últimos anos. A gente tem muito subsídio atrelado às GDs. Então, a gente teve a discussão lá em 2021 sobre o marco regulatório da geração distribuída, a Lei 14.200. E lá existia até uma questão de que vamos taxar o sol, né, porque queriam retirar subsídios da GD. Criou-se algumas regras de transição ali, mas ainda hoje a GD tem muito subsídio. Os encargos, a gente tem vários encargos também, para N naturezas. Algumas são extremamente válidas. A gente tem encargos, né, que todos eles estão, esses subsídios dos encargos, muitos deles dentro do que a gente chama da CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético. Lá a gente tem, por exemplo, o programa Luz para Todos. É um programa que leva acesso, busca a universalização do acesso à energia elétrica. É algo fundamental, né, para o país. Então, é um programa que está lá, tem o seu custo que está dentro dessa conta. Todo o setor elétrico está pagando, todos os consumidores estão pagando essa conta. A gente tem, por exemplo, nas regiões isoladas, ali, principalmente na região norte do Brasil, regiões que, para levar uma rede de transmissão ali, não se justifica para a população que é muito pequena. Então, ali tem, por exemplo, gerador a diesel, que hoje, por exemplo, a gente já tem também um programa no Ministério de Minas e Energia para retirar esses geradores diesel e colocar ali um sistema híbrido em que você também tem uma usina solar, por exemplo, para gerar energia para aquelas regiões isoladas. Mas tem ali uma conta de combustíveis, que são esses geradores dessas regiões isoladas. Todo mundo paga por essa conta. E a gente tem várias outras contas, né, que estão dentro da CDE.
A CDE, ela cresceu assim de forma gritante nos últimos anos. A gente sai da CDE de maneira muito recente ali, se a gente olha, né, nesse panorama de 2020, com um orçamento anual na casa de 18 bilhões de reais para a CDE. E a gente chega hoje, em 25, o orçamento da CDE está passando ali dos 50 bilhões de reais. Então, mais do que dobramos o orçamento da CDE em 5 anos. Existe um problema, porque esse custo ele está sendo dividido para todo mundo, ele está entrando dentro da tarifa ali que o consumidor vai pagar. Então, se gerar a energia é barato, mas aí eu coloco os impostos, eu coloco todos esses encargos, subsídios, a tarifa ela fica gigantesca. E aí isso traz um problema de competitividade para o país, porque é um insumo, a energia está ali, seja para questões de humanas, de acesso à tecnologia, né, de bem-estar social ali, como também para a produção, para o setor industrial, para a prestação de serviços, né, então é fundamental ali a energia, não só, né, a eletricidade, mas também as outras fontes ali, para que a gente tenha e mostre ali a capacidade do país de crescer também economicamente, né. A gente já tem ali, logicamente, há muito tempo, comprovações ali no mundo da economia que traz justamente esse ponto da questão do acesso e o consumo de eletricidade, de energia, com o crescimento econômico. A gente, portanto, tem essa dificuldade de limitar esses encargos e esses subsídios. A ANP tentou fazer isso, colocar um teto. Só que ela colocou um teto a partir de uma referência que já está altíssima. Então, ela colocou um teto em cima do que a gente tem de orçamento em 25, que é praticamente 50 bilhões de reais. E depois disso, ele só pode crescer esse orçamento da CDE com a correção do IPCA anualmente. O quesito é de que tiraram de dentro dessa conta várias coisas, né? Então, é como muito similar ao que acontece, por exemplo, ali no âmbito das contas públicas no governo federal, de que dentro do orçamento vão tirando várias coisas. Isso daqui não está dentro da regra fiscal. Isso daqui também não. Então, fizeram isso também dentro do setor elétrico. Tiraram várias coisas da CDE que não estão, vamos dizer assim, participando dessa limitação ali de teto da CDE. O importante, na minha visão, Pedro, é que o Brasil ele tenha uma visão de planejamento realmente do setor elétrico, do setor energético, né, como um todo, mas falando aqui do setor elétrico, onde está o nosso foco aqui da Uminira, é olhar esse planejamento no mais médio e longo prazo e ter vontade realmente de resolver os problemas que o setor elétrico tem. E um deles é começar a olhar onde estão esses encargos e esses subsídios e, a partir disso, ter uma linha muito racional de avaliar o quão efetivo estão sendo esses encargos e esses subsídios. É basicamente avaliar a política pública. Então, eu vou avaliar, por exemplo, a questão de tarifa social que foi agora recentemente também aprovada no Congresso Nacional, em que o governo federal mandou essa proposta, que foi aprovada, para que quem consome até 80 kWh no mês não pague nada de tarifa de energia elétrica. É uma política que tem uma justificativa para que isso aconteça? Tem um impacto inflacionário no país? Qual é o resultado que isso traz? Eu preciso avaliar essa política pública para eu saber se daqui 10 anos se isso continua fazendo sentido para o país. Eu preciso avaliar, por exemplo, o programa Luz para Todos. O governo está investindo para universalizar o acesso à energia elétrica. Possivelmente, a gente vai criar ali indicadores de avaliação dessa política pública e a gente vai chegar no resultado de que possivelmente isso é muito positivo. E a gente precisa continuar evoluindo nisso e vai chegar um tempo que a gente vai falar assim, conseguimos alcançar a universalização do acesso à energia elétrica. Legal, então não precisamos mais destinar dinheiro para isso. Então, na minha concepção, o que o setor elétrico brasileiro precisa fazer é
avaliar as políticas públicas no que tange a encargos e subsídios dentro do setor elétrico. Caramba, que aula! Acho que a única palavra que eu posso falar é realmente que aula. Para a gente fechar essa noite de hoje, que para mim foi disruptiva mesmo, a minha visão sobre o mercado de energia hoje expandiu de maneira gigantesca, eu queria que você falasse assim, com uma frase, uma sugestão, uma visão que você tem para a pessoa que quer entrar, assim como você, na carreira da energia, quer atuar como consultor de energia. Pedro, eu entendo que a carreira de consultor de energia, ela passa por entender as regras do jogo. Eu preciso estar sempre atualizado. O pessoal, né, dentro do setor de energia, eles brincam que ninguém morre de tédio quem trabalha no setor elétrico, porque todo dia tem alguma coisa nova, ou chega alguma lei no Congresso Nacional que vai impactar o setor. Então, sempre vai ter alguma coisa. Tem uma discussão no Ministério de Minas e Energia, tem discussões ali com a agência reguladora, sempre vão ter coisas novas ali que a gente precisa estar acompanhando. Então, a minha sugestão ali é que você conheça a fundo as regras do jogo. E aí você precisa realmente sentar e ler, entender ali as regras, né, daquilo que tange o consumidor, né, de energia, para que você tenha uma visão. No que tange ao consumidor, você precisa saber de cabo a rabo o que acontece sobre as questões da regulação do setor de energia. Os outros setores, a geração, a comercialização, a transmissão, distribuição, você precisa também entender, não a fundo, né, a cada vírgula ali, mas você precisa ter as noções. Então, eu entendo que essa seja uma dica importante. Estudar muito para que você consiga entender todas as regras do jogo, porque aí você vai conseguir ter a capacidade técnica de defender, né, de ser ali o advogado daquele cliente para defender os interesses dele no que tange a energia elétrica. E puxando a sardinha para mim, né, que sou engenheiro e defendo muito a questão da engenharia, eu acho que usar o que eu falei para vocês, né, lá no início, que é a questão que me fascina muito da engenharia. Buscar ferramental. Então, estudar, conhecer todas as regras do jogo, isso é ferramental. Ter uma visão de analisar os problemas que aquele cliente vai ter e, com esse ferramental, começar a colocar ali hipótese que você vai validar para ver se aquilo realmente é a melhor solução, testar aquilo para que você chegue na resolução daquele problema. Porque, no fim, o consultor ele está ali para realmente, tendo um conhecimento técnico aprofundado daquilo, orientar o cliente para que ele tome as melhores escolhas, as melhores decisões. Porque, no fim, quem toma a decisão é o cliente. O que a gente, enquanto consultor, faz é recomendações. Né? Eu acho isso muito importante. Eu não falo o que o cliente tem que fazer. Eu mostro todo o panorama para ele e eu recomendo alguma coisa. Ele não tem que seguir a minha recomendação. Ele, quem vai tomar a decisão final. Mas, para tudo isso, é necessário conhecer bem as regras do jogo. Sensacional. Novamente agradeço a sua presença, Roger. Inclusive, vou te pedir a gentileza de falar os arrobas aí da Omnira para o pessoal conhecer, falar o site também para o pessoal poder conhecer um pouquinho mais da atuação, para a gente encerrar com chave de ouro, também agradecendo a todos aqui que estão acompanhando a gente ao vivo e também quem está acompanhando no futuro, que no caso é passado, né, porque tem toda essa questão de dinâmica de tempo, está acompanhando a gente no YouTube, eu agradeço também vocês. Então, eu queria que você encerrasse nesse sentido, falando as redes aqui e se despedindo. Boa. Então, primeiro, eu agradeço demais, Pedro, pelo convite, né, pela lembrança ali do meu nome, pelo carinho e também da gente poder vir bater esse papo, os papos que também antecederam aqui e os papos que a gente tem ali sempre que a gente tem algum contato, afinal a gente tem ali também uma parceria de negócio ali, então isso é bem importante e fico bastante grato pelo convite, foi um prazer estar aqui com você. A Alminira, ela está aí presente nas redes sociais, então tanto no Instagram aqui, com o Minira Energia BR,
no LinkedIn, o Minira Energia, e também o nosso site, o miniraenergia.com.br. Então, a gente vai ter ali, no LinkedIn, principalmente, bastante conteúdo, vamos dizer assim, um pouco mais técnico, mas tentando deixar um pouco mais didático aquilo que é técnico lá no LinkedIn, né? E no nosso site também consegue conhecer um pouquinho mais das nossas soluções, aquilo que a gente consegue levar para o nosso cliente, o valor que a gente consegue agregar para os nossos clientes através do nosso site também. Perfeito. Então vamos encerrar. Novamente agradeço a todo mundo, principalmente o Roger por ter passado essa noite aqui, que para mim foi uma aula. Eu saí, entrei assim e saí assim de tanto conhecimento. Então agradeço nesse sentido e até a próxima. Até mais. Obrigado, Pedro. Boa noite, pessoal. Mas, obrigado.